Fala galera, seja bem-vindo de novo e hoje a gente vai falar sobre computador para arquiteto. Eu sempre falo que arquiteto é um bicho que faz um monte de coisa. Você tem que ser vendedor, você tem que ser modelador, você tem que ser projetista e você tem que saber de computador. E hoje eu vou te dar umas dicas aí muito importantes para você que não sabe nada e que quer engrenar na parte de renderização ou que quer até comprar o seu computador para o escritório. Para ter um computador para arquitetura, você não precisa ter o computador pica das galáxias. Você pode investir nas peças certas. Ou seja, você tem que ver qual que é o programa que você usa e qual que é a peça que esse programa usa. Às vezes o programa usa o CPU, às vezes ele usa o GPU, ou seja, o processador ou a placa de vídeo, que são as peças mais importantes e é onde você vai investir. Quando a gente vai começar, a gente começa pelo sistema operacional. Muita gente me pergunta qual que é o melhor sistema operacional, o Windows ou o iOS, o Mac. Eu gosto mais do sistema do Windows. Ele é mais maleável com a maioria dos programas de arquitetura e ele é mais fácil de você conseguir mexer. Hoje ele está numa qualidade tão boa quanto o sistema operacional da iOS, sem falar do custo-benefício, né? O da Apple, eles são de altíssima qualidade, mas eles também são mais caros. A segunda dica é sobre notebook ou desktop. Eu costumo indicar notebook para quem precisa da comodidade. Às vezes, se você é aluno de arquitetura, quer levar o notebook para casa para fazer um trabalho, ou se você costuma viajar muito e precisa trabalhar durante as viagens, eu costumo indicar que você use o notebook. Se não, o melhor vai ser o desktop. O desktop, além de você conseguir o computador muito melhor, com um preço muito mais acessível, ele te dá a possibilidade de você comprar peças e ir upando ele, ou seja, melhorando ele ao passar do tempo, quando você tiver a condição de conseguir melhorar. Na parte de processador, muito se fala entre os da Intel e os da Ryzen. Na minha opinião, qualquer um dos dois é excelente. Se você utiliza softwares que fazem renderização no CPU, ou seja, no processador, essa aqui é uma etapa onde você tem que fazer um investimento maior, porque você vai fazer toda a renderização dentro do processador, ou seja, o seu processador precisa ser bem potente. Outra peça importante é a placa-mãe. A placa-mãe, ela meio que acompanha a qualidade do seu processador. Então, o quão bom for o seu processador, tão bom tem que ser a sua placa-mãe. É a mesma coisa que você ter um motor de uma Ferrari e colocar no chassi de um Fusca. Ele não vai. Você precisa ter os dois tops ali, o motor da Ferrari no chassi da Ferrari. Agora nós chegamos na placa de vídeo. A placa de vídeo é que faz o processamento gráfico do seu computador. Então, se você utiliza softwares como o Lumion, que fazem toda a renderização no GPU, você precisa de uma boa placa de vídeo. Eu sempre indico você começar com uma placa de vídeo de pelo menos aí uns 4 GB no seu computador. Mas ali pra frente eu vou te mostrar uma tabela com os computadores que você pode comprar e dependendo do dinheiro que você tem para investir. Agora a gente vai para a parte de memória de HD. Ó, não confunda memória com HD. A parte de HD é de armazenamento, ou seja, vai ser a parte que você vai guardar os materiais, as maquetes e todos os seus arquivos. Então é bom você ter um HD bem espaçoso aí, de pelo menos 1 TB. A memória RAM é o que dá velocidade para o seu computador. Quanto maior a sua memória, maior vai ser o desempenho do seu computador. Até os videozinhos que você abre na aba do Chrome, eles puxam um pouquinho de memória RAM. Então eu indicaria você começar aí com pelo menos uns 8 ou 16 GB se for possível. Onde comprar computador? Essa é uma pergunta que me fazem bastante. Eu costumo comprar na internet porque eu consigo lá os melhores preços. Eu não estou ganhando nada para indicar ninguém aqui, mas eu costumo comprar muito na Terabyte ou na Pichau. Eu deixo isso daí como dicas porque você pode montar o seu computador lá, eles te dão suporte e a entrega sempre veio nos produtos que eu comprei. Mouse, monitor, teclado, esse eu acho que é muito pessoal. Na parte de monitor, eu pelo menos pegaria um que fosse Full HD, para você não perder muito a nitidez do que você está projetando, da imagem que você vai passar para o seu cliente. Mas no final é uma coisa de gosto pessoal mesmo. Agora anota aí que eu vou passar 3 configurações de computadores para você poder fazer a compra do seu computador. Eu vou passar uma para quem está iniciando, uma para intermediário para quem já tem um dinheirinho para investir ou já está no mercado há um tempo, e uma para avançado para quem conseguir fazer um investimento melhor. Na parte de processador, para você que está começando agora, eu indicaria você usar aí pelo menos um Ryzen 5 ou um Intel i5. Se você já tem um pouquinho de experiência e um valor melhor para investir, eu investiria num Ryzen 7 ou um Intel i7. Se você já tem um valor melhor para investir e comprar um computador mais avançado,
eu indico você utilizar um Ryzen 7 2700 ou ir direto para o i9, que é um dos top dos processadores do mercado hoje. Na parte de placa-mãe, eu indico você utilizar, se você estiver começando agora, uma B350 ou 450. Se você já está no nível intermediário, você vai ter que usar a 450, que também atende esses processadores. Agora, se você já quer ir pular para o avançado, você vai usar ali uma X470 ou Z370 se você estiver utilizando os processadores da Intel. Na parte de memória RAM, se você estiver começando, pode começar aí com 8 GB de RAM, mas eu indico você começar ali com o nível intermediário, que seriam 16 GB de RAM. Agora, se você está no avançado, você pode usar 16 GB ou mais, às vezes 2 pentes, até chegando a 32 GB de RAM. Na parte de armazenamento, você tem que utilizar aí pelo menos 1 TB aí e um SSD para melhorar o desempenho do seu computador de 120 GB. Se você está na parte ali já intermediária, você pode utilizar um SSD de 240 e manter o HD de 1 TB, que tem bastante espaço de armazenamento. Agora, se você quer ir para o avançado, você vai ter que utilizar um SSD de 480 GB e pode colocar um HD de 2 TB, que vai ter projeto pra caramba. Na parte de placa de vídeo, se você estiver começando agora, eu te recomendo usar no mínimo aí uma GTX 1050 Ti ou uma RX 560. Se você está na fase de intermediário ou utiliza programas que usam o GPU, você tem que usar pelo menos uma GTX 1060 ou uma RX 560 da Ryzen. Se você estiver no nível avançado na parte de placa de vídeo, eu indico você partir para as RTX 2060 ou 2080, daí para cima. Então anota direitinho aí essas dicas que eu te dei, vai lá, vê as peças, escolhe o computador que encaixa o que você precisa e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!